Uma outra dica que eu dou para vocês, né, que estão chegando agora para a medicina nuclear. Anamnese. A anamnese ela é fundamental para o laudo médico. A anamnese ela é fundamental para que a gente possa fazer a aquisição correta do estudo, né, e contribuir de forma positiva, significativa para o laudo mais consistente do médico nuclear. Então, aqui esse paciente, projeção anterior, projeção posterior, nós vemos aí que a imagem, né, perdendo muita qualidade de imagem, né? Então esse aqui é um aparelho antigo que eu trabalhava com ele, da Elsint, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês, é um paciente portador de câncer de próstata, tá certo? Esse paciente, eu lembro também no caso dele, quando ele fez esse estudo, ele ia iniciar o tratamento radioterápico e o médico pediu a cintilografia óssea para avaliar o paciente se ele tinha ou não possível metástase óssea. E aí, quando eu fiz essa cintilografia óssea, né, eu identifiquei essas áreas aqui, ó, de hipercaptação logo no gradil costal, né? Então, aqui, de cara, logo a gente pode logo pensar em câncer, né? E por que a anamnese é importante? Eu vou dizer agora para vocês. Algumas perguntas são pertinentes para o paciente de cintilografia óssea, como, por exemplo, se o paciente sente dor óssea, se o paciente, há 1 mês atrás ou 2 meses atrás, sofreu algum trauma, alguma fratura, alguma queda, alguma pancada, né? Isso é importante na anamnese de cintilografia óssea. E aí eu vou contar rapidinho esse caso para vocês. Esse paciente aqui, eu terminei o estudo dele, fiz a anamnese e perguntei para ele se esse paciente havia sofrido algum trauma recente. Ele negou, ele disse que não, tá? E aí, só que esse paciente foi liberado, né? Eu coloquei a observação na anamnese, liberei o paciente, e o paciente voltou poucos minutos depois, relatando para mim que ele tinha lembrado que ele havia caído há 1 mês atrás, e ele havia batido justamente, ele caiu na calçada e bateu com os arcos costais, com as costelas do lado direito. E eu perguntei se ele tinha ido ao médico fazer algum raio-x, ele disse que não, né, que estava tratando em casa mesmo. Então, eu fiz uma imagem localizada, né, do lado direito do gradil costal. Então, quando você vê aqui, você vê justamente áreas de hipercaptações relacionado com 3 costelas aqui do paciente. Então, a anamnese desse paciente, quando ele relata que ele sofreu esse trauma, essa queda, e bateu justamente as costelas do lado direito, o laudo do médico vai mudar, né? Então, ele não vai mais aqui, por exemplo, achar que isso é uma metástase, mas ele vai pensar logo em quê? Em fratura. Tá? Então, esse paciente teve fratura nas costelas e essas áreas de hipercaptações é um processo fisiológico, ou seja, está havendo aqui, né, multiplicação das células responsáveis, né, pela matriz óssea, pela construção óssea, né? As células, nós temos 2 tipos de células ósseas, né? A que constrói e as que destroem, o clastro e o blasto, né? Então, nesse caso aqui, as células responsáveis pela construção óssea, então está em plena atividade, produzindo osso novo, por isso que nós temos essa área de hipercaptação. Então, eu trouxe essa imagem apenas para dizer para vocês que não esqueçam da anamnese. A anamnese ela é fundamental aí para ajudar o médico no seu laudo final, tá? Então, se o paciente não diz, né, por exemplo, que ele havia sofrido esse trauma, o médico poderia sugerir aqui uma investigação, fazer uma radiografia ou fazer uma tomografia, né, para confirmar se era metástase ou não, e aí até sem necessidade. Então, com a anamnese ajuda bastante aí o médico na hora do laudo, tá certo? Então, essa é a dica para vocês aí que possam estar iniciando dentro da medicina nuclear, já cheguem com essas observações, vai ser muito bem-vindo pela equipe, tá?